Minha amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. Olá, amigos de todo o Brasil. No momento em que o mundo todo toma conhecimento de o quanto está ameaçada a nossa liberdade de expressão e de o quanto estamos perto de uma ditadura, é que eu faço um apelo a você. Olá, amigos de todo o Brasil. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Nos Estados Unidos, a deputada republicana Maria Elvira Salazar apresentou um projeto no Congresso para impedir a entrada de autoridades estrangeiras acusadas de violar a liberdade de expressão de cidadãos americanos. Se for aprovada, a legislação poderá impedir que oficiais estrangeiros entrem no país. No discurso de apresentação do projeto, Salazar mencionou o ministro do STF, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de maio de 2025. São 11 horas da manhã. Entidade internacional denuncia mentira bolsonarista que ganhou apoio, inclusive, no Congresso norte-americano. A ONG francesa Reporters Sans Frontières acusa Bolsonaro, sua família e políticos norte-americanos de mentirem sobre liberdade de expressão no Brasil. Em março de 2024, uma comitiva de deputados brasileiros bolsonaristas capitaneadas pelo Eduardo Bolsonaro, o dito filho 01, passou cerca de uma semana em Washington para angariar apoio político e tentar convencer os parlamentares republicanos de que o Brasil, sob Lula, oprime a liberdade de expressão e pediram que os Estados Unidos aprovassem leis para penalizar as autoridades brasileiras, sobretudo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso ocorreu logo após ele começar uma disputa com Elon Musk, que se recusava a cumprir as leis do país para redes sociais e teve a sua rede, o X, tirada do ar. Simultaneamente, naquele mês, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou a criação de uma subcomissão especial para discutir
violações aos tratados internacionais sobre liberdade de expressão. Também naquele mesmo mês, o Global Expression Report 2024, divulgado pela Organização Internacional Artigo 19, com sede em Londres, trouxe dados relativos a 2023 para 161 países, classificados em 5 categorias no que diz respeito à liberdade de expressão: aberto, menos restrito, restrito, altamente restrito ou em crise. O relatório afirmou, um ano atrás, que o Brasil, pós-Bolsonaro, teve grande avanço mundial em ranking de liberdade de expressão. Com 81 pontos em uma escala de 0 a 100, o Brasil passou da 87ª posição para a 35ª, saindo de restrito para aberto. O avanço foi de 26 pontos e o estudo mostrou que o governo Jair Bolsonaro atacava a liberdade de expressão, os órgãos de imprensa no Brasil, e que a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro de 2023, reverteu o problema no que havia até o ano anterior. Segundo o estudo, o Brasil foi, em 2023, o país que mais avançou no ranking de liberdade de expressão. Agora, nesta sexta-feira, acaba de ser divulgado o ranking da maior entidade do mundo no que concerne a estudos sobre liberdade de expressão nos países. E as notícias não são boas para o mundo, mas são ótimas para o Brasil. O indicador do ranking mundial de liberdade de imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras manteve em 2025 a queda registrada nos últimos anos e chegou ao pior nível da história. O mundo está tendo menos liberdade de expressão. O Brasil, porém, foi um dos poucos países no mundo a melhorar no ranking em razão do fim do governo de Jair Bolsonaro. As informações constam no relatório de análise global divulgada nesta sexta-feira, que você vai ver nesta edição. Como você vê aqui, essa comitiva de bolsonaristas esteve nos Estados Unidos articulando com o Partido Republicano, o partido de Donald Trump, sanções a autoridades brasileiras e um ataque que começou a ser feito pela extrema-direita brasileira, que, apesar de defender a volta da ditadura militar, diz que no Brasil não há liberdade de expressão. Muito bem, o que é que acontece em seguida? O filho 03 de Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos, largou o mandato aqui no Brasil, tentar conseguir que o governo de Trump, que agora mergulhou nos Estados Unidos numa grande recessão, mergulhou os Estados Unidos numa grande recessão por conta de um ataque a outros países em questão de tarifas e comércio exterior, está bagunçando o cenário mundial e teve uma profunda queda de popularidade justamente entre aquele público que votou nele por conta da economia. O Trump entrou, prometeu que ia fazer todo mundo ficar rico nos Estados Unidos e o país entrou em recessão, o que não acontecia desde 2022, quando começou o governo Joe Biden, que tirou o país da recessão, e quando saiu no ano passado, no começo deste ano, os Estados Unidos estavam com a economia crescendo forte. E assim mesmo o Trump conseguiu convencer os norte-americanos que a situação estava ruim. Mais ou menos aquilo que está acontecendo aqui. Ontem saíram estudos que mostraram que os salários, a renda média do trabalhador disparou no Brasil. Temos o menor desemprego desde 2012 e mesmo assim tem gente dizendo por aí, espalhando por aí, que o Lula acabou com o Brasil. Seja como for,
dizia o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos que o Brasil não é lugar seguro para fazer oposição. Imagina que eles insultam, xingam, é só pegar a internet e você vê os insultos. Chegam a... Teve um deputado bolsonarista que ameaçou matar o presidente da República recentemente, né? Não aconteceu nada com ele. Mas a Comissão de Relações Exteriores, o ano passado, criou uma subcomissão para discutir violações aos tratados internacionais sobre liberdade de expressão. Seja lá isso o que for, eles criaram essa comissão. E o Bolsonaro e o filho dele começaram a dizer que a solução para eles poderem escapar da justiça, sobretudo Bolsonaro, viria dos Estados Unidos. Parece que ele se enganou. O fato é que você vê aqui, nesse estudo divulgado em maio de 2024, que versava sobre 2023 e dizia: Brasil pós-Bolsonaro tem maior avanço mundial em ranking de liberdade de expressão, diz ONG. O Brasil registrou, após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a Folha de São Paulo, o maior avanço mundial em um relatório sobre liberdade de expressão que se tem notícia. O Global Expression Report 2024, divulgado pela organização Artigo 19, com sede em Londres, trouxe dados relativos a 2023 para 161 países, e o Brasil foi o país que mais avançou. Como você vê aqui, o Brasil foi o país que mais avançou em ranking de liberdade de expressão naquele ano de 2023, quando o Jair foi chutado para fora do governo pelo voto popular. E agora, nesta sexta-feira, chega a notícia que liberdade de imprensa cai ao pior nível no mundo, mas o Brasil ganha posição pós-Bolsonaro. Análise global da ONG Repórteres Sem Fronteiras indica, essa é a maior entidade de verificação da liberdade de expressão no mundo, e indica que as restrições econômicas à mídia e as condições financeiras do jornalismo arrastaram o índice para baixo no mundo. Mas o indicador econômico diz que o Brasil foi um dos poucos países a melhorar no ranking em razão do fim do governo Jair Bolsonaro. Veja só, as informações constam no relatório de análise global divulgado nesta sexta-feira. Pela primeira vez, a pontuação média de todos os países avaliados pela RSF, a Repórteres Sem Fronteiras, caiu abaixo de 55 pontos. A ONG aponta que o ambiente econômico deteriorado dificulta a vida financeira dos veículos na maior parte do mundo. Mas aqui você tem o site da Reporters Without Borders, né, que é a Reporters Sans Frontières, né, que na verdade é o nome certo. Em francês é a pronúncia certa, eu disse a pronúncia errada agora há pouco, e mostra que o Brasil melhorou muito. Vamos até aqui traduzir para você ver. Aqui a ONG, Reporters Without Borders, Índice Mundial de Liberdade de Expressão, fragilidade econômica é uma das principais ameaças à liberdade. Os países restringem a condição da imprensa de divulgar notícias, não é? A maioria dos países. No Brasil acontece ao contrário. Aí você tem o laranja, né? Que é com alguns problemas. Você tem a cor mais escura aqui, que é com problemas mais sérios, e o vermelho aqui são problemas críticos. Em 2023, a classificação do Brasil era 92, em termos de liberdade de expressão, na Repórteres Sem Fronteiras. Você tinha aqui Brasil classificado a 92ª posição no último ano do governo Bolsonaro. Em 2024, aí já passa para o que aconteceu em 2023. E se você vai pesquisar o Brasil, você vai ver que o país subiu para o ranking,
para 82 no ranking, né? Melhorou 10 posições na Repórteres Sem Fronteiras e 26 posições na ONG Artigo 19. Então, minha amiga, meu amigo, aqui está provado que o problema de liberdade de expressão no Brasil era Jair Bolsonaro. Sem ele, a situação melhorou e melhorou muito. Foi desmentida a história sobre falta de liberdade de expressão no Brasil pela entidade mais respeitada em todo o mundo para tratar desse tipo de questão.